Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques desta edição. 1 em cada 3 mortes é causada por doenças cardíacas ou AVC. Brasil está há 2 décadas atrasado em saneamento básico. Polícia intensifica fiscalização nas rodovias na Operação Romeiros. Segue indefinida a situação da nova gestão da Prefeitura de Taubaté. E veja também... Hoje nós vamos avaliar o processo eleitoral. Será que já está tudo sedimentado ou ainda tem poeira no ar? Carlos Marcondes, jornalista, radialista, advogado, é uma pessoa que tem profundo conhecimento na política, está aqui conosco hoje mais uma vez para avaliar todo esse processo. Já aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo você também que nos acompanha pelo facebook.com/Repórter Setorial e pelo youtube.com/Repórter Setorial. E você sabia que os problemas de coração são a primeira causa de morte no mundo? E aqui no Brasil, 1 em cada 3 óbitos é causado por doenças cardíacas. É que as pessoas estão mais expostas aos fatores de risco. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a população ainda ingere mais gordura do que deveria, consome açúcar em excesso e se exercita pouco. E tudo isso aumenta e muito a incidência de doenças cardiovasculares. Seu Ulisses e Dona Bernardete tomaram um susto e tanto quando, em janeiro de 2015, ele sentiu uma forte ardência no peito e, ao chegar no hospital, foi levado imediatamente para a UTI. O susto foi ainda maior quando, após 3 meses da alta médica de seu Ulisses, Dona Bernardete também sentiu dores fortes na região torácica e foi internada com problemas cardiovasculares. Fumava muito, não fazia exercício, não me cuidava, achava que eu estava livre disso, de infarto, dessas coisas. No meu caso, não senti dor, não senti, senti um queimar, já fui para o hospital, lá fiquei. Ulisses e Bernardete são apenas 2 casos entre milhares. A Organização Mundial da Saúde realizou uma pesquisa e seu resultado comprovou que as doenças cardíacas são a principal causa de morte no Brasil. O número chama atenção. Nos anos entre 2004 e 2013, ocorreram mais de 3 milhões de óbitos por problemas cardíacos, o que equivale aproximadamente à população de uma cidade como Salvador. As causas são conhecidas por muitos: consumo de bebidas alcoólicas, colesterol elevado, diabetes, estresse excessivo, hipertensão, obesidade, sedentarismo, tabagismo e fatores genéticos. A população ainda fuma mais do que deve, as pessoas ainda ingerem mais gorduras do que devem, ainda ingerem açúcar em excesso, as pessoas se exercitam pouco, as pessoas se deixam submeter a um estresse desnecessário. Então, tudo isso, além de piorar a qualidade de vida, aumenta de forma significativa a incidência da doença cardiovascular. A orientação do médico é simples, mas ajuda a prevenir várias doenças cardíacas bem perigosas. As pessoas têm que estar realmente cada vez mais conscientes que exercício físico faz muito bem à saúde, não só deixa você bonitinho, malhadinho, mas deixa você mais saudável, mantém a doença cardiocirculatória longe de você por mais tempo. Evitar hábitos como o cigarro, evitar alimentação com excesso de gorduras, particularmente gorduras de origem animal, evitar o consumo excessivo de açúcar, o consumo excessivo de sal. Todas essas coisas, à medida que vão entrando na cabeça da população, vão diminuindo gradativamente a incidência da doença cardiocirculatória. Tudo isso contando também com a orientação médica. É saudável que as pessoas passem pelo médico ocasionalmente, que seja no serviço, no exame periódico, ou façam check-up, no sentido de identificar precocemente condições que vão aumentar nessa pessoa o risco de doença cardiovascular.
No caso de seu Ulisses e de dona Bernadette, o cigarro foi o grande vilão. Seu Ulisses precisou ficar internado por quase 40 dias e passou por algumas cirurgias. Dona Bernadette teve 3 paradas cardíacas, ficou 10 dias em coma e chegou a ser desenganada pelos médicos. Hoje, após um ano de repouso absoluto e de um tratamento rigoroso à base de remédios, eles retomaram suas atividades e mudaram o estilo de vida para o coração bater no ritmo certo. Parei de fumar, eu comecei a ter que fazer exercício físico, aí eu comecei a continuar o tratamento no hospital, de 6 em 6 meses eu faço meus exames e mudei completamente a minha vida, principalmente o cigarro, né? Eu tô aqui, olha, né? Depois de 3 paradas, eu tô aqui. Eu procuro sempre aconselhar, né? Olha, vamos... Tenta parar, porque, pô, isso aí é... Só quem passou sabe. E os dados feitos pelo levantamento geral do Tribunal Superior Eleitoral mostram que 7 em cada 10 prefeitos eleitos no primeiro turno são brancos. A eleição do último domingo foi a primeira municipal em que o tribunal disponibilizou informações a respeito da cor dos candidatos. Os dados apontam ainda que os negros conquistaram 1.604 prefeituras, ou seja, 39% das disputas pelo executivo municipal que terminaram no primeiro turno. É hora agora do plantão da redação. E pelo visto não é só a situação política de Taubaté que está confusa. O Tribunal Regional Eleitoral manteve o indeferimento da candidatura de Sila Marques do PSD, que é atual prefeito de Vargem. Ele foi o primeiro colocado no número de votos na eleição no último domingo, mas com o impasse jurídico não teve o resultado homologado. Com a decisão, a eleição segue suspensa na cidade. E pela segunda vez, o Tribunal Regional Eleitoral adiou o julgamento do prefeito afastado Ortiz Júnior do PSDB. Com isso, a situação segue indefinida e o pleito suspenso. Criado para dar agilidade a serviços prestados à população, o Poupa Tempo tornou-se uma fonte para capturar foragidos da Justiça. O número de pessoas detidas ao tentar obter um documento chega até superar as prisões por mandato feitas por delegacias de São Paulo. Thaís Orlovic, repórter setorial. E olha só, as obras de saneamento básico são importantes para levar a rede de água e esgoto às casas dos moradores. Já que sem essas melhorias, eles ficam expostos a várias doenças. E estudos mostram que o Brasil está há 2 décadas atrasado em termos de saneamento. Para se ter uma ideia, 6 em cada 10 obras para este fim estão paradas, atrasadas ou nem começaram. Levantamento do Instituto Trata Brasil mostra que 1/4 de um total de 340 obras de saneamento em grandes cidades e que têm recursos do Programa de Aceleração do Crescimento estão paradas ou sequer foram iniciadas. São obras contratadas a partir de 2007, quando foi lançada a primeira versão do programa. A burocracia, a falta de coordenação entre prefeituras e governos estaduais e a má qualidade das obras estão entre os primeiros motivos da paralisia. Além disso, o Instituto concluiu que o Brasil está 2 décadas atrasado em saneamento. Mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a redes de coleta de esgoto e ainda não têm conhecimento sobre a importância do saneamento para garantir saúde e qualidade de vida. A renda do brasileiro aumentou, o trabalho infantil regrediu. Milhões de brasileiros deixaram a linha da pobreza no último ano, mas a rede de esgoto expandiu a níveis muito abaixo do crescimento médio da população. As condições de habitação apresentaram uma importante melhora em relação ao abastecimento de água, coleta de lixo e iluminação elétrica, enquanto a existência de rede coletora permanece praticamente estagnada. Além dos impactos ambientais, o levantamento do Instituto Trata Brasil ainda comprova que a falta de saneamento impacta de forma negativa os indicadores sociais e economia, afetando principalmente as crianças. Todos os anos são 2.500 mortes de crianças no país por negligência dos governos que não priorizam a agenda do saneamento básico. Agora um alerta para todos os motoristas. A partir do dia 1º de novembro, quem não portar também o certificado de licenciamento anual do documento do carro vai levar multa de R$ 88,38. Além disso, o veículo pode ser apreendido.
um prejuízo ainda maior para quem for pego. Amigos, a partir de 1º de novembro vai entrar em vigor uma das mais severas alterações no Código de Trânsito brasileiro. É uma alteração que traz algumas situações bem complicadas, como, por exemplo, uma que está gerando uma confusão de pato para ganso, né? Pessoas pensando que a imposição de multa de R$ 88,38 para quem estiver sem a documentação atualizada do veículo seja uma réplica, né, digamos assim, da imposição que já existe para quem está sem a carteira de habilitação. As duas são punidas, mas a da carteira de habilitação, a carta de motorista, já existia. A falta da documentação do veículo gerando multa entra em vigor agora. Para quem mora no estado de São Paulo, talvez isso seja contornável na boa vontade daqueles que estão fazendo a fiscalização, já que todas as viaturas da PM de São Paulo dispõem de um tablet para acesso direto aos dados cadastrais e ali será viável perceber que o carro está com a documentação atualizada, apenas houve um esquecimento do motorista. Isso aí facilitaria a vida com relação à pontuação da multa na carteira e também a apenação financeira. Mas o carro vai ficar retido até que a documentação seja trazida ao local em que houve a apreensão. Então, tudo isso vai exigir do motorista maiores cautelas, né, com relação à atualização e presença dos seus documentos, tanto o pessoal de motorista quanto o do carro, que passa a ser exigido com sanção penal financeira, a multa de R$ 88,38 a partir de 1º de novembro. Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, você vai ver. Polícia intensifica a ação na Operação Romeiro. Aguarde um instante, voltamos já.